Olá a todos, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui, né, nesta sexta-feira, que é o dia que as bruxas estão soltas, mas nós vamos repreender esse mal aí. É isso aí, portanto vamos estar aqui unidos em oração em nome de Jesus e não se distraia por nada. Fiquem focados aqui, desliguem aí o que tiver que desligar, que venha atrapalhar, deixa o cachorrinho ao lado, o gatinho. Isso, pegue sua Pega a Bíblia. Bíblia, quem não tem, depois providencia uma, ou depois baixa o aplicativo que é gratuito e mantenha sempre a Bíblia próximo de você, no celular, porque ela é o seu escudo diário. E não somente no Salmo 91. Deixa lá parada todo dia no Salmo 91. Você sempre tem que ir lendo ela para você ter melhor comunhão com Deus e relacionamento direto com o Pai. Isso, a Bíblia ela não pode ser um enfeite, né? A decoração Exatamente. da casa, ela tem que ser ali o teu escudo diário. E também tem as Bíblias infantis, né? Você que tem criança, que tem sobrinho, né? Alguém que você queira presentear, tem várias Bíblias infantis que vocês podem aí ter no mercado. Em breve nós teremos também a comunidade oferecendo também esses produtos para facilitar para vocês, tá bom? Bom, e vamos à oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não os deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, pois vós é o poder, o reino, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, vinde a nós, Espírito Santo, em o nome de Jesus, trazer a nós a proteção, o firmamento. Domine a nossa mente e o nosso coração. Usa-nos como teus servos para proferir a tua palavra, todos que estão nos assistindo, Pai. Que haja, Senhor, a proteção em todos os lares. Abre nossos ouvidos, nossos olhos espirituais. Dai-nos sabedoria, discernimento, em o nome de Jesus. Isso aí, pessoal. Hoje nós vamos falar como fechar as portas para o mal. Essas portas que às vezes ficam abertas e nós nem sabemos por que e como acontecem, né? Sim. Hoje vocês podem perceber que nós estamos com roupas claras. Então, num dia que o mundo está aí, né, atrás do Halloween, com roupas escuras, máscaras, então vista-se com roupas claras, onde traz a luz, onde traz a paz. Máscaras, né, espirituais, Deus arranca, né? Então, assim, a pessoa pode estar mascarada o tempo todo. Se ela não se mostra, Deus revela. A máscara um dia cai. Então, que possamos sempre andar aí no caminho do bem, no caminho do amor. Isso. E separamos alguns livros inspirados pelo Espírito Santo, que colocou no nosso coração para passar para vocês. E o livro que ele colocou no nosso coração foi o livro de Neemias, que fala, né, sobre uma das passagens, né, de como age o inimigo que tenta retardar a edificação de um muro. Por quê? Antes de eu explicar isso, a gente tem que saber quem é Neemias. Neemias, ele era uma pessoa que trabalhava como copeiro. Ele tinha sempre junto com o rei da Pérsia, né, o rei Artaxerxes, né, que ele é um nome difícil até de falar. Então o que ele fazia? Ele trabalhava lá e via a situação, né, que tinha os muros que estavam caídos e ele queria edificar. Mas ele tinha que ir com o povo também, porque sozinho ninguém faz nada, né? Sim. Uma andorinha sozinha não faz nada, não faz verão, Não faz né? verão. Que diz o popular. E ele reconstruiu esses muros de Jerusalém, né? Mas antes de fazer esta obra, existiam trabalhadores que edificaram o muro, que edificaram as portas de ovelhas, as portas com as suas fechaduras e com seus ferrolhos. Então, teve trabalhadores que fizeram, só que os muros estavam caídos, com buracos, com brechas. Então, teve essa reedificação. Começa onde? Vamos lá. Livro de Neemias, capítulo 4, do versículo 1 ao 26, que diz assim: E sucedeu que, ouvindo Sanbalate,
que edificava o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus, e falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria. E disse: que fazes estes francos judeus? Fez uma pergunta, né? Permite-se que eles a isto sacrificarão? Acabá-la-ão num só dia? Vivificarão dos montes do pó e das pedras que foram queimadas? E estas com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem contudo, vindo uma raposa derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e torna o seu opróbrio sobre sua cabeça, e dai-nos por pressa na terra do cativeiro. E não cumpra a sua iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram na presença dos edificadores. Porém edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sambalaia e Tobias e os árabes, os amonitas e os asdoditas, que tanto iam crescendo a reparação do muro de Jerusalém, que já roturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo, e ligaram-se entre si, todos por virem guerrear contra Jerusalém, para desviarem do seu intento. Porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Então disse Judá: já desfaleceram a força dos carregadores, e o pó é muito, e nós não podemos edificar o muro. Disse, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, e até entremos no meio deles, e o matemos, assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram: de todos os lugares tornaram contra nós. Então pus a guarda nos lugares baixos, de trás do muro e nos altos, e pôs o povo pelas suas famílias, com suas espadas, com suas lanças e com seus arcos. E olhei e levantei, e disse aos nobres, aos magistrados e restantes ao povo: não os temais, lembrai-vos dos grandes e temível Senhor, e pelejai pelo vosso irmão, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres, vossas casas. E sucedeu que, ouvindo nossos inimigos, que já sabíamos o que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus servos trabalhava a obra, e a metade deles tinha lanças, escudo, arcos e couraça, e os líderes estavam por detrás de toda a casa de Judá. E o que edificava o muro, os que traziam cargas e carregavam, cada um das mãos faziam a obra, outra tinham armas. E os edificaram, cada um traziam espadas cingidas ao lombo. E edificaram, que tocavam as trombetas juntas comigo. Então, pessoal, o que quer dizer todo esse texto? Ele está falando, olha, ele está tentando fazer os muros, né? Para poder se edificar e se proteger. Uma das portas que o mal usa é você não ter nenhuma proteção, nenhum muro. E toda vez que você tenta colocar muros de proteção, o mal tenta te desanimar, tenta não deixar você construir, mesmo você tentando fazer com que o povo te ajude, outras pessoas te ajudem, no caso, que nem Neemias, o mal estava tentando derrubar ele, não deixar ele fazer, botava desânimo na cabeça de Neemias e fazia com que ele perecesse, né? Não deixando ele avançar. Porque quais eram os ataques? Verbais, psicológicos, oposição e desânimo, que nem eu disse. E tinha que ter o quê? Muita oração constante, né? Para você poder ter. E tá firme na oração, firme em Deus, né, Cá? Sim, o primeiro passo é sempre estar firme em oração, se conectar sempre com o Pai, logo que levanta, ao deitar, sempre orar, ler a palavra, nem que seja um só versículo, meditar durante o dia sobre essa palavra, sempre estar, né, dentro dos mandamentos, seguindo o caminho da retidão, são os principais pontos para vigilância, né? Tanto é que fala, vigiai e orai.
sem cessar, sem parar. Isso. E detalhe, essa é para você fechar portas, faça o muro. Só que não adianta você fazer um muro e você está dividido entre Deus e o diabo, errado, né? E o caminho errado. Jesus, ele cita isso em Lucas, capítulo 11, versículo 14, que ele diz assim: o poder de Jesus sobre os demônios. E estava ele expulsando os demônios, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou. Veja, nesse momento, o mudo ele estava mudo por uma ação do mal, porque tinha um mal dentro dele. Então, quando Jesus orou, ele expulsou esse mal e o mudo voltou a falar. Mas alguns deles diziam: ele expulsa demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios, e outros tentando pediam-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhe. Veja, nesse momento, Jesus recebeu que nem Neemias recebeu, né? Desânimo, falando, ele está agindo por uma questão própria dele, ele está indo por um lugar que nem sabe o que ele está fazendo, ele está indo para o lado negativo, então vamos atrapalhar ele. E o mal faz isso, ele muda a situação. Você que é uma pessoa boa, ele faz aos olhos dos outros, faz que você seja a pior pessoa do mundo. Ele contamina as pessoas e fala, aquele cara lá é mal do mundo. Então o mal faz isso. E Jesus disse: todo reino dividido contra si será assolado, e uma casa dividida contra a própria casa cairá. Então, assim, eu não vou continuar esse texto, só para entender o seguinte: se você está com a sua casa dividida, não sabe se acredita em Deus ou nos demônios, ou você cultua outras coisas, né? Você está dividido, então a porta está aberta. Né? Não tem Deus, aí a porta está aberta. Sim. Então esse é um ponto, quando a casa sua interna está dividida, a sua porta está aberta. Então você tem que fechar ela, você tem que acreditar em Deus e fecha. Então, Deus como o único Senhor, único Senhor. E Jesus como seu Filho, como o único Senhor e Salvador. Porque fala, ninguém vem ao Pai senão por mim. Tanto é que quando acabar esse mundão, vai ter o dia do juízo final, no qual Jesus vai ressuscitar os mortos, vamos chamar todos para fazer o julgamento final. Isso. E aí ninguém vai ao Pai, né, ao trono, senão por Jesus, que vai fazer o julgamento final. Isso. Fez o muro, fechou todas as brechas do muro, que nem o povo fez ali em Neemias, no capítulo 3 e 4, que nós vimos. Os trabalhadores fecharam todas as portas, repararam tudo. Fez a proteção, aí você faz que nem Jesus. Peraí, deixa eu ver se eu estou dividido entre Deus ou outra coisa. Por exemplo, você lutou contra um vício, venceu esse vício, né? E se converteu. Depois, por um momento, teve a recaída, porque é normal ter essa, depois tentada novamente, né, do mal sobre esse ponto, que sabe que é uma fraqueza sua, né? Então, ele tenta de novo até que a pessoa cai. E aí, o que acontece? Se tiver com a casa vazia, que depois nós vamos abordar sobre isso, se não tiver Deus, não tiver na palavra, aí vem de novo ser tentado e cai pior, muito pior. Então tem que estar fortalecido sempre em Deus, em Jesus, para vencer esse mal que vai ser tentado de novo. Da mesma forma, uma doença. A pessoa cura de uma doença super difícil, né? Foi um milagre. Só que se ela não tiver ainda na perseverança em Deus, vai vir ser tentada ainda o mal sobre a morte. E se ela não tiver apegada a Deus, que realmente foi curada, ela vai ter, às vezes, uma coisa bem pior. Então a gente tem que... Deus fechou a porta, você foi curado, saiu do vício, saiu, né, de qualquer outro problema, fechou a porta para vários amigos ruins, inimizades, né, amigos que não eram legais, deixa pra lá. Se te leva para o caminho do mal, essas amizades, não caminha mais. É passado, vai pro lado do bem. Se você quer subir de nível, você vai ter que deixar muitas amizades para trás, às vezes até parentes para trás. Porque quando você se converte, tem parente que não quer saber que você está na igreja. Por que você está todo dia na igreja? Por que você está indo atrás de Jesus? Mas enquanto você estava lá no barzinho, enquanto você estava na prostituição, ninguém falava nada, tá tudo bem, tudo legal, né? Porque o mundo todo acha isso legal. Mas quando você começa a seguir Deus, todo mundo se, né, revela. Isso. Fala, não, o que é isso? Você tá seguindo a Deus? Virou crente agora? E aí começa aquela zoeira, né? Gozação. Isso. E na verdade,
muitas vezes você tem que se afastar de pessoas para você poder mudar de nível. Isso. Em Lucas, aproveitando o gancho que a Cá estava falando, em Lucas, a gente tem uma passagem que fala sobre a parábola do homem rico, que está no capítulo 12, versículo 13. Eu vou só contar um pouco por cima e vou pegar alguns trechos para vocês. Existia um homem rico que produzia em abundância, né? Então ele olhou e falou, agora eu não tenho onde recolher mais o que eu estou produzindo, os meus frutos, não tenho onde colocar. Então o que eu vou fazer? Aí disse aqui a passagem no capítulo 18. E disse, farei isso, derrubarei os meus celeiros e edificarei outras maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. E aí, olha só o que aconteceu. Deus fala para ele, mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Eu não vou continuar esse aqui porque eu vou deixar vocês continuarem, mas eu vou explicar o que está dizendo aqui. Ele colocou sua confiança na riqueza que ele tinha. A alma dele falou o seguinte, eu tenho dinheiro, eu vou descansar, né? Eu vou repousar. Entendeu? E tirou o Deus da posição. Então não confiou em Deus, confiou na riqueza dele. E aí, o que acabou acontecendo? Deus alertou, olha, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Essa é uma grande pergunta. Se você está colocando sua vida, né, na sua riqueza, a sua alma na sua riqueza, então você não está procurando a Deus, está procurando o diabo. E é isso que ele fala aqui. Você vai estar dando a sua alma para quem? Para mim? Para mim não é. Deus já está falando, não é para mim, você está dando para outra pessoa. Se você buscava um trabalho, né, e antes só buscava a Deus e tinha o seu trabalho, tudo em equilíbrio, e hoje você tem um trabalho, mas esse trabalho ou um relacionamento que não te deixa também ter um tempo com Deus que é necessário, você vai ter que fechar essa porta. Isso. Porque tem que ter tudo em equilíbrio. Então falamos, queridos, dos muros, da casa dividida, e agora vamos falar da vigilância, né, que está em Lucas, capítulo 12, 35 a 40. Está escrito, a vigilância, está escrito, estejam cingidos os vossos lombos e acesas vossas candeias, e sejam-vos semelhantes aos homens que esperam o Senhor, quando houver volta das bodas, para que, quando vier, e bater logo possam abri-la. Bem-aventurados aqueles servos quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo, quem cingirá e os fará sentar à mesa, chegando-os ao servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabeis, pois, isto, que o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Então, portanto, estai-vos preparados, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. O Filho do Homem, que aqui cita, é filho com F maiúsculo, que é Jesus, né? Jesus. Toda vez que fala filho com F maiúsculo, é Jesus. E quando fala espírito com E maiúsculo, é o Espírito de Deus, né? Então aqui está dizendo, se prepare, porque o Filho do Homem, Jesus, irá voltar, assim como o ladrão, ou seja, que chega sem avisar. E ele vai vir no momento que todos estarão aí bem felizes, bem distraídos. Bem distraídos, e como né? você estará, né, nesse momento que Jesus voltar? Então, está breve. Vocês viram até agora, muro, né, que nós falamos, casa dividida, vigilância, identificar as brechas, né? São os pontos para que as portas fiquem fechadas. Oração. Vão anotando aí, hein? Porque são muitas coisas. E em João, capítulo 15, versículo 4, diz assim, se estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vós será feito. Então você tem que estar com o pensamento em Deus e não em outras coisas. Se você colocar
Por exemplo, já tá, gente, não que a pessoa que goste disso, não tenho nada contra, mas se você estiver sempre pensando em futebol, sempre em jogos, sempre nas coisas terrenas, aqui, coisas materiais, você não está pensando em Deus, você tem que estar em Deus, como a palavra diz. Se estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, então pedis tudo o que quiserdes e vos será feito. Né? Então, com isso, você tem que aprender a ter esse pensamento, focar em Deus para que você possa estar unido e protegido em tudo que for feito. Ele está contigo, mas para você ter tudo dele, ele precisa estar em você efetivamente. Você precisa estar alimentado dele, né? Isso. E uma outra coisa, você tem que confessar os seus pecados. Vai anotando aí. Olha as coisas para fechar as portas. Vocês têm que confessar os pecados para fechar as portas. Reconhecer, né? Assumir que errou, que falhou, se arrepender. Se arrepender é não cometer mais, né? E pedir para Deus o perdão, a misericórdia por esses pecados. Isso. No livro 1 João, capítulo 1, versículo 8 a 10 diz: se dissermos que não temos pecado, enganai-vos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-nos mentirosos. A sua palavra não está em nós. Então, como está escrito, a gente tem que simplesmente reconhecer os pecados, a humildade de ter, né, o reconhecimento desses pecados, né? Que somos pecadores. E sempre antes de dormir, e sempre pedir perdão para Deus por qualquer coisa que nós tenhamos cometido que ou desagradou, que falhou com alguém, né? E isso. Ele vai ser tocado sobre isso. E a gente também temos que ver os pensamentos que vêm do mal e resistir a eles. Como? Em Tiago fala isso. Tiago 4, versículo 7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Vem um pensamento, você repreende. Vem outro pensamento, você repreende. Você vai de novo, repreende. Se não tiver jeito, você usa a palavra. Sim. E não tenha medo de usar o nome sai Satanás, sai diabo, porque tem gente que tem medo, até alguns crentes, né, tem medo de usar, mas a Bíblia mostra que Jesus é o que mais falou, né, de demônio, de diabo, de Satanás. Ele existe, o mundo espiritual existe, está aí, né, para quem quer ver, verás. Ele existe, né? Verá. Ele existe, então, colocar mesmo o Satanás, o diabo no lugar dele. No lugar são espíritos malignos, que eles que vêm mesmo, as pessoas, não são, a gente vê as pessoas, né, quando tem uma confusão, uma briga, a gente vê as pessoas, mas não são as pessoas que cometem aquilo. São pessoas utilizadas pelo mal para cometer alguma coisa. Nós, como cristãos, como evangelistas, a gente vê pessoas como almas. Então a gente trata aquela alma que está doente, né? Quando a pessoa está fazemos trabalhos, né, em presídios, sim, também com os policiais, né, oficiais todos os oficiais, né, de polícia, nós tratamos todos como almas. Por que cometeram aquilo? E a gente trabalha o coração, a alma espiritual. Quando se liberta demônios, uma casca de demônios, uma falange, que é um grupo de espíritos, né, feito um tratamento sobre cada pessoa. Quando a pessoa está com uma doença, né, teve inveja, está secando ali o osso, são cascas de demônio que tem e existe. Então, se vocês estão passando por isso, muitas vezes precisa até de uma ajuda, né, além daqui, de ir até uma igreja, procurar um pastor, ou muita oração. E a gente também pode auxiliar vocês, tá? Orientando, a gente faz em conjunto jejum e oração. São coisas bem difíceis, tem que ter jejum e oração fortíssima, porque só assim é que se expulsa esses demônios aí. E Jesus, né, na Bíblia diz, somente Jesus tem o poder de curar e expulsar demônios. Isso. Então, quem anda na retidão, quem reconhece Jesus como Senhor e único Salvador, e recorrer diretamente a Ele, não precisa procurar ninguém.
espírito, não precisa procurar nenhum tipo de santo, não precisa procurar numeróloga, não precisa procurar astróloga, constelação familiar, não precisa procurar ninguém, porque você procura Jesus, ele vai levar seu pedido ao Pai e você vai ser atendido pela sua fé. Isso. E quando você vê que sua casa está com discussões, brigas, né? A gente sempre orienta a vocês verificarem também nesse livro 2 Timóteos, que é o capítulo 2, versículo 23. E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. Então, cuidado quando vocês estão discutindo, porque não é uma coisa normal. Quando você está discutindo é porque o mal está ali querendo causar briga na família. Não alimente conversa com o demônio, com Satanás. Quem está descontrolado, deixa a pessoa ficar descontrolada. Se vocês não têm, né, do outro lado o Espírito Santo, deixa a pessoa ficar descontrolada, o outro sai e vai para um lugar sozinho, ficar em oração, ajoelha-se no chão e põe o rosto, né, a cara no pó, que a gente fala, que é o rosto no chão. Fica em oração. E não discuta. Se ficar batendo boca vai ser pior, porque você está discutindo com um demônio. Isso. Então, ou não discute, não fala nada, deixa a pessoa lá e vai fazer oração num lugar sozinho. Pedindo para Deus vir até o seu lar, mandar os arcanjos, né, com a espada desembainhada para aquele momento agir. Agora, se você tem o Espírito Santo é diferente, porque a gente luta diretamente com Satanás. Isso. Em Tito, também no livro de Tito, capítulo 3, versículo 9, também diz a mesma coisa. Mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Então, pessoal, não fica discutindo, tá? Não fica discutindo com pessoas. Viu que a pessoa está discutindo com você, você fecha a boca, fica quieto ou sai, mas não discute. Não dê lugar ao diabo. Porque toda vez que você discute, briga, você está dando lugar ao diabo e não a Deus. Porque Deus é paz, amor. Sim. Não tem discussão, tem entendimento. A falta de entendimento é do mal. O mal está ali no meio, provocando aquela briga, aquela discussão. Mas, Eduardo, mas em casa acontecem umas discussões. Então, vocês estão dando lugar ao mal. Alguém abriu brecha. Alguém abriu brecha. São todas essas que a gente conversou com vocês até agora. Mas eu não cometo nenhum pecado, mas às vezes você murmurou durante o dia, reclamou de alguma coisa, guardou mágoa porque falaram alguma coisa atravessada pro outro. Às vezes foi uma coisa simples. Não é nem questão puxar a orelha dos homens. De repente olhou para uma mulher, chegou em casa, oi amor, tudo bem? Mas você olhou. E aí você abriu brechas. Às vezes contou uma mentirinha. Contou uma mentirinha. Já é um pecado. Ah, não, eu tava ali, encontrei com o fulano, e aí não quis falar que você tinha ido na festa, e não falei porque eu queria ir junto com você, mas não fui, e aí falei que você não foi. e ela tava lá, entendeu? Cuidado! Recentemente, né, vimos aí uma piadinha. O rapaz estava num lugar, num barzinho, chamado crematório. A esposa ligou, oi amor, onde você tá? Ah, estou no crematório. Você vai demorar muito pra chegar? Ah, não sei. Enquanto tiver gente aqui, né, eu vou ter que... Vai demorar, não sei quanto tempo vai demorar. Quer dizer, é uma mentirinha, né? Mentira. Não tava no crematório, como ela imaginou. Ele estava num bar chamado crematório. Então, às vezes é uma brecha que abre, que traz o mal pra sua casa. Qualquer brechinha. Então, tem que avaliar muito bem, porque... São várias coisas, até que a gente tem que fechar as brechas. São vários bares aí que chamam crematório, cemitério, e a pessoa fala e ao outro lado não sabe, né? Mas Deus revela. O oculto, o escondido e o profundo. Uma hora a casa cai. E então, é importante sempre ter a palavra, né? A Bíblia, estar munido da palavra, construir o muro de proteção. Isso. Sobre a casa dividida, né? Nunca está dividido. Ah, eu acredito no santo, mas não acredito, né? Deixa Deus de lado, faz um altar para o santo. Mas não é o santo, você tem que fazer para Deus. É direto, ó. A linha da cruz, ó, ela é reta para Deus. Ela não tem, você não é cortada, é reta. E quando está aberto, Jesus está abraçando vocês. Sim.
Depois tem que procurar isso aqui para eles. Temos que identificar as brechas que estão abertas para fechar essas brechas. Se não sabe o que está errando, pergunte para Deus, Senhor, o que está errado? O que eu estou falhando? Conversa bem assim, bem simples, Senhor. Bem simples, Jesus, né? eu quero, me ajuda, o que eu estou falhando? Ele vai falar para você, tá? Fazer a reforma íntima, sempre examinar seus pensamentos. Chega à noite, faz uma autoanálise. O que aconteceu hoje durante o dia? O que eu tenho que mudar? O que eu tenho que aperfeiçoar? O que não foi legal? Para quem que eu tenho que pedir perdão? Vou pedir sempre perdão para Deus pelos meus pecados. Por mais que você não cometeu pecado, por exemplo, você ficou muito tempo sem conversar com o irmão, por exemplo. Ele não te procurou, você quis procurar ele, enfim, não tem mais contato faz 3 anos, por exemplo. Às vezes, você não quer pedir o perdão, porque você não fez nada, né? Mas Deus toca no seu coração, ó, peça perdão para ele, peça perdão. Ah, mas como assim? Eu não vou pedir perdão, não fiz nada? Olha, o Senhor está pedindo para você pedir o perdão, porque o Senhor ainda fala com você. Que o Senhor consegue tocar em você e conversar com você. Talvez esse irmão, ele não tem mais nenhum contato com o Senhor. E esse perdão tem que ser através de você. Então, dê o primeiro passo. Olha, meu irmão, me perdoe por qualquer coisa. Às vezes isso seja ponte para vocês se reconectarem. Então, qualquer mágoa, qualquer coisa que tenha, às vezes é isso que está aprendendo, está trazendo uma brecha para a sua vida. Tá? E uma coisa interessante, pessoal, é que quando um espírito imundo sai de uma pessoa, essa casa ela fica vazia, né? Sim. Então, tem uma passagem que em Lucas, capítulo 11, versículo 24, diz assim: quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí. Por exemplo, aquela história que nós contamos bíblica do mudo, né? Que Jesus expulsou e ele começou a falar, porque era um demônio. Esse mudo, se ele daqui para frente praticar as coisas que ele cometia, o que vai acontecer? Não se apegar à palavra de Deus, não alimentar a mente com coisas boas, com coisas de Deus, vai voltar esse espírito. Isso. O espírito vai voltar, e não vai voltar fraquinho não, vai voltar com mais 7. Com mais 7. Vai voltar para derrubar. Isso. E olha que interessante na continuação. E chegando, acha a varrida e adornada. A casa tá varrida e adornada. Tá limpinha. Então tipo assim, vai... Saiu o demônio, vai estar limpinha a casa. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Olha como que é a coisa. O espírito saiu da pessoa, o imundo, o maligno. Só que a pessoa não se encheu da palavra, que nem a Cá disse. Sim, da palavra de Deus, se alimentar. Porque você tem que se alimentar. Quando você se alimenta, vem o Espírito Santo, né? Sim. Vem o Espírito de Deus. Então você está com os pensamentos em Deus. Então o Espírito Mundo olha lá a casa, tá varrida e adornada. Vou ficar aqui, mas eu vou chamar mais gente para... Vai até pra falar assim, né? Casa. Desculpa a brincadeira, pessoal, mas vai chegar e falar assim: pessoal, festa, vamos todo mundo. Chama logo a galera pra ir lá. É igual quando você passa na rua que vê essas casas abandonadas, pode crer. Uma hora ou outra vai chegar lá o sem terra pra invadir. Sem terra, e aí vai acabar acontecendo isso. E vem os piores. Então, bem-aventurados aqueles que guardam a palavra do Senhor. Ler a palavra, gente, não é uma coisa simples. A gente está alimentando o espírito. Se você não se alimenta todo dia, porque o corpo precisa de alimento, a mesma coisa é o espírito, precisa se alimentar. Alimentar com o quê? Com a palavra de Deus. E Mateus também fala a mesma coisa. Fala a mesma coisa disso. Capítulo 12, versículo 43 a 46. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva com os outros 7 espíritos piores do que ele é. Entrando, habitando ali, esses são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Né? Isso mesmo. Então, pessoal... E aí, também temos o... A gente fala pisar em cobra, serpentes. Enquanto isso, eu vou falar para vocês a primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 8.
sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão, bramando, buscando a quem possa tragar. Ao qual resiste firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então, sede sóbrios, sede vigilantes, porque o diabo, que é o nosso adversário, anda ao derredor, anda em torno de tudo, buscando quem está o quê? Quem está desatento, quem está só curtindo, sem vigiar, né? E ele está pronto para tragar. Então, fiquem atentos. Sejam resistentes e firmes na fé. E aqui em Lucas, uma das formas que foi colocado com a autoridade do Senhor Deus, ele diz em Lucas capítulo 10, versículo 19: Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então, olha a palavra falando, eu dou autoridade a vocês a pisarem em serpentes, escorpiões, né, com toda a força no inimigo, e nada vos fará dano algum. Ou seja, guarde bem essa palavra. Ele dá autoridade para, repetem conosco, eis que vos dou poder para pisar, pisa aí, gente, para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Se ele dá autoridade pra gente pisar, onde tem que estar o demônio? Onde tem que estar o Satanás? Embaixo dos nossos pés. Embaixo dos nossos pés. Então, e não ele pisar na gente. Exatamente. Conclusão. É isso que nós vamos chegar a esse ponto. O lugar do diabo é embaixo dos nossos pés. Quando vier te atormentar, pisar em você, você coloque ele embaixo dos seus pés. E lembra ele, diabo, eu tenho autoridade, o seu lugar é embaixo dos meus pés. E pisa nele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Exatamente, coloque sempre no lugar dele. E para falar com essa autoridade, gente, vocês têm que andar no caminho da retidão, no caminho de Deus, tendo sempre a palavra. Senão, o que o diabo, o Satanás faz? Ele ri da sua cara. Ele ri da nossa cara. Da nossa cara. Desculpa falar assim, mas a gente não tá aqui pra passar a mão na cabeça de ninguém, a gente tá aqui pra passar a palavra. Ele dá risada e vai voltar mais forte. E entra pela porta sem pedir licença, sem pedir permissão. Diferente do Espírito Santo, né? E de Deus, que fala com você, pede permissão, fala, conversa de uma forma com certeza na sua cabeça, com clareza, não tem dúvida. Você não fica com dúvida na cabeça. Sim. Conclusão, então, continue aí vigilantes, firmes na fé, sempre com a palavra, porque é a palavra que confronta o diabo, o inimigo, colocando eles embaixo dos seus pés, porque você que tem que pisar nele, não ele em você. E qualquer coisa a gente está à disposição. Já curta o vídeo, comente, compartilha, fiquem firmes na fé, não abaixa a cabeça. Abaixa a cabeça, você abaixa para o Senhor, joelho no chão e oração. Quando você levanta, você se levanta para o Senhor, Deus. E todo mal cai por terra em nome de Jesus. Não tenha medo do mundo espiritual. Ele existe. Eles que têm medo de você. E não brinque com o mundo espiritual. E muito menos não tema ao Senhor. Sim. Aliás, tema ao Senhor, né? Não brinquem com o Senhor. Isso. E agora chegamos nos momentos finais. Vamos pegar a nossa água, consagrar nosso azeite à água. Levante aí seu copo com água e seu azeite. E vamos à oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, consagre esta água e este azeite. Abençoe a água e o azeite. Que essa água seja libertadora, que ela seja proteção, que ela traga todo o fechamento de portas que estavam abertas. Fechamento de corpo. De corpo. Tudo que estiver aberto, que o mal não consiga entrar, que nós sempre estamos aqui resistentes, firmes, que nem diz a palavra. Sujeitai-vos a Deus e resisti ao mal. Não dê lugar ao diabo.
Coloque, Senhor meu Deus, toda a proteção necessária em nome de Jesus. Bebei da água. Vamos beber a água. Podem beber. Agora, com óleo de unção, nós vamos fazer oração para o lar. Agora levante aqui o seu óleo de unção e pode começar, tá? Toda influência que entrou sem autorização espiritual, eu cancelo e expulso em o nome de Jesus. Toda palavra maldita, toda energia pesada, todo espírito de divisão não tem mais lugar aqui. Minha casa é território de Deus. O que não pertence a ele será removido. Aqui só permanece o que vem de Deus. Este ambiente pertence a Deus. Tudo que não se alinha com ele está sendo quebrado agora em o nome de Jesus. Toda palavra lançada contra este lar, contra as pessoas que aqui moram, está sendo cancelada em o nome de Jesus. Toda presença oculta, toda sombra espiritual, todo o clima pesado está sendo dissipado agora pela autoridade do nome de Jesus. A minha casa não será um campo de batalha, será um território de adoração. A minha mente não será mais confusa, será afiada pelo Espírito de Deus. E tudo que tentar se esconder neste ambiente, nos nossos negócios, na nossa vida, será exposto e arrancado em o nome de Jesus. E agora o sangue de Jesus tem poder e entra na nossa vida. E as labaredas de fogo passam todo o nosso lar, toda a nossa vida, queimando todo o mal. Que seja queimado em o nome de Jesus. E todo diabo, Satanás, serpentes, escorpiões, as trevas são colocados agora embaixo dos nossos pés. Pisa, pessoal, pisa sobre o diabo. Pisa sobre todo o mal que colocaram sobre a tua vida. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vamos ungir. Que receba a proteção de Deus e o mal seja embora das nossas vidas, hoje, amanhã e sempre. Amém. Que eu receba a proteção de Deus e que o diabo seja banido da minha vida, da vida da minha família, em nome de Jesus. E agora, pessoal, em vocês. Cá, mãozinha. Hoje, em especial, é dia do Halloween que estão fazendo aí da bruxaria, né? Se Sim. mantém firmes em oração. E toda sexta-feira, sempre se mantém firmes em oração. Meia-noite é o período que o pessoal está fazendo bruxaria, macumbaria, feitiçaria. E vocês têm que estar com o corpo fechado. Como? Como nós explicamos aqui. Isso. Não brinquem com o Senhor. Mantenha a cabeça firme, vigilantes, não temem, tá? Oração sempre à meia-noite é muito bem-vinda. Se o Senhor está te acordando de madrugada, 3 horas da manhã, seja a hora que for, ajoelhem-se e faça a oração, que Ele quer falar contigo, quer revelar alguma coisa. Então sempre fala, Senhor, eis-me aqui. E fique com ouvidos espirituais atentos que Ele quer falar contigo, tá bom? Não tenha medo, que o Senhor está contigo. Certo. Agora levanto as minhas mãos e vamos fazer a unção e a proteção para vocês que nos assistem. Senhor, meu Deus, meu Pai, coloque, Senhor, a proteção, que esse óleo de unção a quem está nos assistindo chegue na cabeça das pessoas, para que elas recebam toda a proteção, toda a blindagem, que o mal não entre, que ele saia, ele bata em retirada em o nome de Jesus. E todo o mal que tiver hoje vai sair, porque Deus é grandioso, é o único Deus que nós conhecemos. É o Deus, Senhor, Criador de tudo, dos céus e da terra. É o Criador que criou os mares, os animais, os peixes, toda a vegetação, todas as florestas, tudo Ele criou. E Ele pode simplesmente acabar com tudo, porque Ele é Jesus, Ele é Deus. E Jesus está com Ele, o Filho dele, o sangue de Jesus, fique na sua cabeça, te abençoe, te proteja, te guarde e te livre de todo mal, assim como está escrito na oração do Pai Nosso, livrai-nos de todo mal, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que esse óleo de unção, que seja a mão do Senhor tocando sobre sua cabeça até a planta dos pés, que todo mal que vierem vai bater e vai voltar. Podem tentar tocar sobre você, mas quem mexe com o Filho de Deus se levanta contra um exército de Deus. E quem cava sua cova, lá cairá. Fiquem tranquilos. Coloquem tudo nas mãos do Senhor. E agora repitam com a gente,
Corpo fechado, caminho aberto, a luz comigo, tudo dá certo. Corpo fechado, caminho aberto, a luz comigo, tudo dá certo. Corpo fechado, caminho aberto, a luz comigo, tudo dá certo. Não sei quem, nem de onde vem, força sobre mim não tem. Não sei quem, nem de onde vem, força sobre mim não tem. Amém. Amém. Tchau, queridos. Abençoados, fiquem com Deus. Uma boa sexta-feira. Abençoada. Abençoada. Não amaldiçoada, abençoada. Abençoada. Cuide do que fala, porque a nossa língua, ela abençoa ou amaldiçoa, né? Um grande beijo, um grande abraço. Obrigada a todos que estão nos assistindo, que estão comentando. Somos muito gratos. As pessoas que a gente conhece pessoalmente, que estão comentando, a gente fica muito feliz, Dona Nadir, a Marluce, né, Marilce, também no nosso vídeo, o Dudu, a Eusa. Teve uma menina da Escola do Enzo também, falou que assistiu. Manu. Amiga do nosso filho, falou que está nos assistindo diariamente. Nós estamos muito felizes. A Cecília, a Nena, e se alguém aí está assistindo, a gente falou, desculpa que é muita gente, muita né, gente. tem falado. Graças a Zélia, a Deus. A Zélia. Nos desculpe, mas olha, a gente está muito grata a todos vocês pelos comentários. A Cláudia sempre comenta também, né? Entre outras pessoas. Muito obrigada. A Nívia. E vamos aqui falando cada vez mais, tá bom? Continue comentando, curtindo, compartilhe, porque essa palavra pode ajudar muitas pessoas também, tá legal? Tá bom. Muito obrigada. Fiquem com Deus e até o próximo amanhã. vídeo. Até o próximo vídeo.